Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Na Bíblia aqui está escrito assim: Jesus anda por cima do mar. Amém? Todo mundo encontrou? Podemos? Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá? Verso de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o nosso tema de hoje é: quanto você tem de fé? Qual é o tamanho da sua fé diante das circunstâncias da nossa vida? E antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu vou dar o contexto que aconteceu esse texto que a gente acabou de ler. Esse texto, ele acontece logo após a multiplicação dos pães e peixes por parte de Cristo. Jesus fez essa multiplicação e então o próximo passo foi determinar aos discípulos que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Enquanto isso, eles atravessavam, Cristo ficou à parte, despediu a multidão, ficou à parte, orou até bem tarde da noite, e então os discípulos, navegando, pegaram ali um vento e ondas muito altas no meio daquele mar ali, no meio daquele lago. E aí Jesus sai de onde ele está, caminha por sobre as águas, chega até o barco, eles se assustam, Jesus fala: fica tranquilo, sou eu. E aí Pedro fala: então se é o Senhor mesmo, pede para que eu vá aí com o Senhor. E ele falou: então vem, e Pedro foi. Nesse entremeio, Pedro fraquejou da fé ali, afundou e Jesus segurou ele pela mão. Amém? Todo mundo entendeu o contexto? Fácil? Vamos orar então para iniciar? Senhor Jesus, sua palavra foi lida, o contexto foi explicado. Nós pedimos para que o Senhor fale conosco especificamente, que seja o Senhor e não eu. Fale aquilo que o Senhor quer dizer. Que o Senhor exorte, conforte e direcione cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos iniciar o nosso estudo a partir do verso de número 25. O verso 22, 23 e 24 é o contexto que as coisas aconteceram. Jesus fica orando, os discípulos vão atravessar o marzinho ali, e então eles são surpreendidos pelo vento
e pelas ondas grandes. E aí Jesus começa a se deslocar até ele. E no verso de número 24, aliás, no verso de número 25 diz assim, vamos começar do 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Olha o que aconteceu. Eles estavam exatamente no meio do mar. A Bíblia diz que o vento era contrário. E então, Jesus se dirige até eles. A Bíblia diz assim: o vento era contrário, mas à quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. E o destaque aqui é para a hora que Cristo vai até eles. A Bíblia diz que é a quarta vigília da noite. Mateus, que hora é essa? Entre 3 horas e 6 horas da madrugada. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que, geralmente, Jesus usa dos horários mais inabituais para ingressar na nossa vida. Você não espera que Cristo entre na sua vida ou que Ele passe. Por quê? Porque já é tarde. O vento é contrário. Mas mesmo assim, Jesus, nas horas mais esquisitas, de repente, Ele chega. Eles estavam atravessando, de repente, passou 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, Jesus não vinha, o vento continuava. Então, no último quadrante da noite, Jesus fala: agora eu vou. Então, se você está pensando, meu Deus, Jesus ainda não veio, será que ele não está vendo, será que ele não sabe, será que ele não percebe, etc, eu tenho a palavra de Deus para você. Jesus costuma chegar na sua vida exatamente nos horários mais inabituais, mais esquisitos possíveis. E você olha e fala: gente, não estava esperando. E Jesus fala: pois é, eu cheguei agora. Tem alguém me entendendo aqui? Já aconteceu com você? Jesus não vem, você fala: agora ele não vem mais, de repente ele chega. E aí a Bíblia segue nesse mesmo verso dizendo o seguinte: que Jesus dirigiu-se para eles andando por cima do mar. Veja bem o que aconteceu. Geralmente, quando a gente estuda esse texto, a gente pensa que Jesus, do nada, chegou do lado do barco e falou: oi, sou eu. E Pedro falou: seu Senhor, então deixa eu ir. Não foi isso que aconteceu. Jesus despediu a turma toda, foi orar, ficou muito tarde da noite, e então ele foi andando por sobre o mar até mais ou menos o meio do lago. Imagino eu que, como era tarde, ele deve ter olhado em volta lá e falou assim: não tem barco, não tem quem me leve, o que eu vou fazer? Vou andando mesmo. E aí ele foi andando por cima do mar. E quando ele encontra o barquinho com os discípulos dele, do lugar aonde ele saiu até mais ou menos aonde ele encontrou a turma dele, dá mais ou menos 5 a 6 quilômetros que ele foi andando por cima do mar. Ele não andou por cima do mar só no entorno do barquinho, não. Ele foi até os discípulos por cima do mar, andando, como se fosse um chão, o que é uma coisa, assim, completamente surreal, né? O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer o seguinte: Jesus é muito mais extraordinário do que você imagina que ele é. Porque a gente olha e pensa assim: nossa, ele apareceu lá no barco. Não, ele foi andando por cima do mar até lá.
era como se não tivesse água, era só chão para ele. Jesus, ele é muito mais profundo, extraordinário, majestoso, grandioso do que você consegue compreender, e eu também. Então não pense que Jesus não consegue resolver o problema da sua vida, porque ele consegue sim. Porque ele pode fazer muito mais do que aquilo que a gente consegue imaginar, prever, pensar, etc, e etc. Tem alguém me entendendo? E aí, a gente segue para o verso de número 26, que diz o seguinte: e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E a primeira coisa que aconteceu aqui, quando Jesus se aproximou dele, a Bíblia diz que os discípulos o viram. Os discípulos o viram e se assustaram. Fizeram duas coisas: eles viram e se assustaram. Eu acho que eu também me assustaria. Você está no meio do mar, de repente chega alguém andando por cima d'água, você fala: misericórdia, o sangue de Jesus. Só que, o que isso nos ensina? Eles estavam no meio do mar. Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães e peixes e falou: atravessa, que depois eu me viro e vou. De repente chega alguém em cima do mar. Vocês já viram alguém andando em cima do mar alguma vez? Nunca viram. E multiplicando pães e peixes? Já viram? Então, eu também não. Mas eles já tinham visto. E aí, de repente, chega um homem lá. E a Bíblia diz assim: e eles se assustaram. Significa o quê, Mateus? Significa que às vezes a gente não está pronto para o milagre que Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus chega, a gente olha e se assusta e fala: vixe, isso aqui não dá para mim não, hein? Ai, 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 ui, ui, ui. Eu acho que assim, desse jeito eu não sei se eu estou gostando, porque aqui me dá um pouco de medo. Porque Jesus faz assim, ele faz do jeito dele, e às vezes assusta mesmo. Jesus às vezes fala assim: ó, vai acontecer tal coisa, e acontece, e você fala: ai meu Deus do céu, aconteceu. Então às vezes a gente não está preparado para o milagre que Jesus está disponibilizando para a nossa vida. E ao invés de se alegrar, o que a gente faz? A gente se assusta. E isso já deve ter acontecido com você e acontece comigo assim, várias e várias vezes. E aí, a Bíblia diz lá no finalzinho do verso assim: e gritaram de medo. O sentimento que eles tiveram ao ver Jesus, que eles não tinham reconhecido que era Jesus, foi ter medo. E eles gritaram. O que isso quer dizer? Significa dizer que o medo é um sentimento que distorce aquilo que a gente está vendo. Quando a gente começa a enxergar as coisas pela ótica do medo, ao invés de olhar e ver Cristo, a gente olha e vê um fantasma. A gente simplesmente distorceu aquilo que está diante de nós. E isso acontece muito com a gente. Uma das coisas que a gente sofre, e eu também, é de medo. O medo, ele habita o imaginário humano. Medo se amanhã vai dar tudo certo, medo se amanhã vai ter o emprego, medo se amanhã vai ter o dinheiro para pagar a conta, medo de ser exposto, medo disso, medo daquilo outro, medo. E aí acontece o quê? A gente olha para um fato objetivo e distorce aquilo que está diante dos nossos olhos. Quantas vezes por conta do medo a gente olhou para uma determinada coisa e interpretou algo totalmente diferente daquilo que de fato era? Já passaram por isso? Estava com muito medo? Uma vez eu tinha sido assaltado. Eu era pequeno, eu devia ter uns
uns 11, 12 anos, eu fui assaltado. E aquilo me traumatizou. Eram 4 adolescentes, me abordaram, anunciaram um assalto, simularam uma faca e pediram o meu relógio e uma correntinha que eu tinha à época. Beleza. E eu fiquei com trauma, fiquei com medo. Aí um dia eu estava numa festinha da escola e chegaram alguns colegas próximos e disseram assim: Mateus, você pode me dar um pouquinho das bombinhas que você tem aí? Era uma festinha junina e tinha aquelas estalo, né? Que fala? É estalinho, né? Aquilo, eu fiquei com tanto medo, eu falei: toma aqui a caixa, ó. Eu entreguei tudo, porque eu achei que eles iam me assaltar novamente. E eram pessoas assim, do bem, tudo tranquilo. Então eu distorci uma situação objetiva. A pessoa me pediu emprestado para brincar e eu achei que fosse me assaltar. Olha que doideira. E o medo faz isso com a gente. E aí a reação deles foi dizer o seguinte: é um fantasma. O que isso significa, Mateus? O medo cria na nossa mente, além de distorção dos fatos que estão acontecendo, uma segunda coisa, que é criar coisas que não existem. Eu não sei se vocês sabem, mas fantasma não existe. Não existe fantasma. Gasparzinho, ele é só um personagem, ele não existe. O medo, ele acarreta na gente a criação de problemas irreais. Você imagina que está acontecendo alguma coisa que não está, e aí você se move dessa ou daquela forma. Você já ouviu um gato andando em cima do seu telhado e você achou que era alguém tentando entrar na sua casa? Medo. A gente cria problemas irreais, eles não existem. E é assim no casamento, é assim no trabalho, é assim não sei aonde. Ah, fulano de tal está me perseguindo. Querido, às vezes ele não sabe nem seu nome. Só tá tudo aqui, ó. Medo. Então, a forma como a gente lida com essas circunstâncias adversas que a gente passa e como a gente gerencia o medo que está dentro de nós, porque todo mundo tem medo. A forma como a gente lida com isso determina como a gente vai enxergar as coisas. Muitas vezes a gente distorce o que está acontecendo. Por quê? Medo. Amém? Deve ter alguém com medo aqui. Mas a notícia boa é que no próximo verso, de número 27, Jesus chega e diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, ele chega aqui e dá 2 comandos. Primeiro, tende bom ânimo. Segundo, não temais. Jesus aqui combate 2 coisas de uma só vez. Primeira delas, o desânimo. Segunda delas, o medo. Tem muita gente estagnada porque está desanimado e com medo. E o desânimo, olha, o desânimo é algo que bate na nossa porta todo dia. Dezembrão, chuvinha, coisa boa, 6h30, 7 horas o despertador toca, a chuva está acontecendo lá fora, você abre o olho, fala assim: ah, rapaz, dá mais uma dormidinha aqui. Desanimado de viver a vida, com medo de fazer as coisas. E Jesus chega e fala o seguinte: olha, não desanime, tem de bom ânimo e não tenha medo, não temas. E a primeira coisa que Jesus faz quando ele entra para resolver os problemas da nossa vida são nos reanimar e nos tirar o medo.
A primeira coisa que Jesus faz antes de fazer outras coisas é resolver os nossos problemas internos. Porque muitos de nós estamos passando por lutas internas. Externamente parece que está tudo bem. Está no salto, cabelo bem escovado, maquiada, roupa organizada. Por dentro parece que está uma guerra, tiro, porrada e bomba. Primeira coisa que Jesus faz é acalmar o coração da... Jesus, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Então quando ele chega, a primeira coisa é acalmar. Você vai perceber que Jesus entrou quando você se acalmar. O coração vai ficar em paz. É um termômetro. Opa, Jesus entrou nessa causa aqui. Por quê? Porque eu estou em paz. Você vai ter ânimo e você não vai ter medo. Porque Jesus entrou. Tem alguém me entendendo aqui? E olha só. Jesus não mudou nenhum fator externo. O vento continuava sendo vento. O mar continuava balangando. Ele primeiro comandou internamente. Querido, Jesus vai resolver as coisas de dentro para fora. Primeiro ele resolve com você, depois ele resolve o seu exterior. O vento e o mar foi a última coisa que ele resolveu aqui. Ele primeiro resolveu o problema pessoal dos discípulos. Então Jesus, queridos, vai entrar e vai resolver primeiro os seus problemas seus, pessoais, íntimos, emocionais, aí depois arruma o externo. Não tem como arrumar o externo sem antes ajeitar dentro. Porque se você não tiver organizado do lado de dentro, se Jesus ajeitar o externo sem resolver o interno, você vai esculhambar tudo de novo depois. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, verso de número 28 segue dizendo: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus disse assim: tem de bom ânimo, não temas. E o que Pedro falou? Pegou a palavra, falou: opa! Então Jesus, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí. Queridos, não adianta Jesus falar as coisas se você não tomar posse daquilo que foi dito. Pedro teve um posicionamento depois do comando dado por Jesus. Ele falou: opa, Jesus, eu gostei desse negócio aí de não ter medo e coisa, então deixa eu ir aí com você. Se você não tomar posse daquilo que foi dito, não vai mudar absolutamente nada. Tem gente que tem palavra de tudo quanto é tipo. Tem gente que tem, grandes revelações da parte de Deus. Só que pega tudo aquilo que Deus disse e faz o quê? Nada. Vai mudar o quê com isso? Nada. O posicionamento que você tem diante daquilo que Jesus fala é que vai dizer se você vai andar sobre as águas ou não. Se você vai se acalmar ou não. Não adianta Jesus comandar e você não aderir àquilo que ele fala. Não vai acontecer nada. Eu já fiz o teste. Não acontece nada. E aí, Jesus diz o seguinte: e ele disse: vem. Jesus dá um segundo comando aqui, bem simples. Ele falou: então vem. Primeiro ele falou: ó, não tenha medo. E agora? Vem. Então, queridos, primeiro Jesus vai te acalmar. Você vai ficar em paz. E aí ele vai dar o direcionamento, a ordem de comando. Então faça isso, então faça aquilo. Então não faça isso, então não faça aquilo. Se ele comandasse antes de acalmar,
provavelmente Pedro, em vez de andar sobre as águas, ele ia pular de ponta, lá para o fundo do coisa. Então o comando de Jesus, ele vem quando? Depois que ele ajeita o seu coração. Deve ter alguém muito atribulado aqui hoje, que Jesus está pedindo para eu repetir muito isso, que ele vai acalmar o coração e aí depois vai fazer. Então, querido, recebe a palavra que nós temos que seguir aqui. Amém? Tem que receber a palavra, se não aderir, não vai. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz assim: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E aqui é o momento crucial na vida do crente. Qual, Mateus? Jesus dá o comando. Ele não mudou nada externamente. O vento continua sendo vento, o mar continua sendo mar, só que ele falou: vem. E aí é agora que Jesus coloca à prova a nossa fé. É hora que a gente precisa decidir, porque o cenário externo continua exatamente a mesma coisa. A diferença é que a gente tem uma palavra agora. Jesus falou: vem. E a Bíblia diz assim: e Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas. Esse instante aqui foi o momento que Pedro olhou e pensou: eu tenho duas opções. Eu posso ficar dentro desse barco, ou eu posso acreditar nisso que Jesus disse. Se eu acreditar nisso que ele disse, pode ser que eu de fato ande sobre essas águas aqui. Eu só vou descobrir quando eu sair do barco e pisar. E aí, esse tipo de decisão a gente toma todo dia. Qual, Mateus? De corresponder com aquilo que Jesus disse, para aí então o milagre acontecer. Como assim? Jesus disse: vem. Se Pedro não tivesse ido, tinha acontecido o quê? Nada. A ponte estava instalada e Pedro dentro do barco. Essa é a decisão que a gente precisa tomar todos os dias enquanto crente. Jesus dá a ordem, a gente vai olhar em volta e não vai ter mudado o cenário no entorno, mas a palavra foi dita. Pedro era um homem do mar, ele era pescador. Ele sabia que se ele pisasse naquela água, a regra é que ele ia afundar. E a gente joga com isso todos os dias, porque Deus geralmente testa a nossa fé nas impossibilidades e naquilo que é contrário à nossa lógica. Pedro sabia que naturalmente não podia andar em cima daquele mar. Pedro e qualquer um de nós. Não precisa ser um gênio, né? Descobrir que você não anda por cima da água. Quando você pisa na água, você afunda. Então a fé, ela se move em meio às impossibilidades. Não existe milagre sem posicionamento. Não existe andar sobre as águas sem sair do barco. O detalhe é que o comando vai ser dado e o cenário não vai ser mudado. Você vai andar sobre as águas em meio ao cenário caótico que está acontecendo. A diferença entre você pisar e afundar e pisar e caminhar por sobre as águas é uma só. Qual? O comando de Jesus. Uma palavra específica. Querido, se você tem uma palavra de Jesus, você ande sobre ela. Ele se compromete com a palavra liberada. Só que essa decisão é nossa. Essa decisão é nossa. Jesus não andou por Pedro sobre as águas. Quem andou por Pedro foi próprio Pedro, com as pernas do Pedro. Não estou entendendo, Mateus. Vou te explicar. Jesus, ele vai dar o direcionamento. Vai falar: é por aqui, ó, é por ali. Só que as perninhas que vai andar é a sua e a minha, não é a dele. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia traz uma informação
interessante, que é até redundante, que é que o Pedro desceu do barco. Se ele andou sobre as águas, né, ele tinha que ter descido do barco. Amém? Só que a Bíblia não traz nenhum tipo de informação tola. Amém? Eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, gente, desceu do barco? Tá bom, né? Queridos, o barco, naquele instante, era o lugar que estava dando suporte para os discípulos. Em tese, naquele mar todo, era o lugar mais seguro. Só que eu comecei a refletir sobre isso e o Espírito Santo me perguntou assim: tem certeza que o barco era o lugar mais seguro mesmo? Eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, bom, se o senhor está me perguntando, provavelmente deve ter uma outra resposta. O Espírito Santo disse assim, falou, Mateus, naquele momento, dentro do barco ou fora do barco, tudo era caótico. Tinha problema dentro do barco e tinha problema fora do barco. Não tinha lugar seguro naquele lugar. Não tinha. Fora tinha onda e dentro onda e vento. E fora onda e vento. Aí você opta se você quer afundar com o barco ou se você quer pular logo no mar e já se afundar no mar. Tudo era caótico. E a Bíblia diz assim, o Pedro desceu do barco. E o Espírito Santo me disse assim, falou assim, você entendeu, Mateus? Eu falei, não. Aí o Espírito Santo me disse assim, é mais, eu devo ficar dentro do barco ou fora do barco? Ele me perguntou. Falei, rapaz, aí agora você me apurou, hein? Ele falou assim, Mateus, ficar dentro do barco ou fora do barco depende. Eu falei, do que? Ele falou, se Jesus está dentro dele ou fora dele. Se Jesus está dentro dele, você fica dentro dele. Se Jesus está fora dele, depois você põe o pé e vá com ele. Tem alguém me entendendo aqui? O lugar mais adequado para que você fique é onde Jesus está. Se o agora ele está fora do barco, andando sobre a água, ele falou, vem, então você vai, não fica dentro não, que dentro não está legal. Mas tiveram outras oportunidades que Jesus estava no barco. E qual era o lugar de ficar? No barco. Teve, tem um outro texto que diz assim, e Jesus mandou eles atravessar para o outro lado, e deitou no barco e dormiu. Estava no barco, está tudo tranquilo. Então, queridos, visualize onde está Jesus. Ele está dentro do barco? Fica dentro do barco. Ele está fora do barco? Então você saia junto com ele. Não fique aonde Jesus não está. Amém? E aí, queridos, a Bíblia diz que o Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tem outra versão bíblica que diz assim, e Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. O que isso quer dizer, Mateus? O milagre, o fim dele é Jesus. O milagre sempre vai apontar para Jesus. Pedro saiu do barco para ir até Jesus. O milagre aconteceu no caminho, mas o destino é Jesus. Mateus, como eu sei que o que está acontecendo é milagre de Deus? Está apontando para Jesus? Se a resposta for sim, é. Se a resposta for não, não é. Porque todo milagre aponta para Jesus. Pedro não saiu da água, não saiu do barco, melhor dizendo, para fazer qualquer coisa. Ele saiu do barco e caminhou até Jesus. Amém? E aí, verso de número 30, a Bíblia diz o seguinte, mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E isso daqui, queridos, é o retrato da vida do crente. Esse verso aqui mostra a própria vida do crente acontecendo em tempo real. Como assim, Mateus? Pedro tinha o comando de Cristo, desce e anda, vem até aqui. Pedro desceu e começou a andar.
E aí ele olhou para um lado, viu o vento, viu que o negócio continuou exatamente do jeito que estava, porque vai continuar exatamente do jeito que estava. A diferença é a palavra que foi dada. E aí ele andou um passo, andou dois, andou três, de repente ele distraiu e começou a afundar. Queridos, isso acontece todo dia na minha vida e na sua vida. O que, Mateus? A gente está caminhando em cima do milagre. Aí a gente olha e fala assim, mas será que isso aqui é de Deus? De repente a gente começa a afundar. Já aconteceu com você? O milagre está acontecendo, você olha e fala assim, mas será que é isso aqui mesmo? Você bota em xeque aquilo que está acontecendo. Você bota na conta da coincidência, da sorte, da aleatoriedade, da sei lá o quê. E você que estava andando por sobre as águas, de repente começa a afundar e não sabe por quê. Porque você desacreditou enquanto caminhava por sobre as águas. A gente pensa assim, poxa, eu dei esse passo aqui, mas não sei se no próximo vai ter chão. Já aconteceu com você? Comigo acontece sempre. Eu estou vivendo o milagre de Deus, de repente eu falo, mas rapaz, mas será que o próximo trem vai dar certo mesmo? Como se Deus fizesse as coisas pela metade, né? E aí ele começou a afundar. E isso aqui é uma tristeza. Uma vez eu estava vendo, não sei se é real ou se não é real, mas eu achei muito engraçado. O crente estava indo para não sei onde, o combustível dele acabou assim, estava no reserva da reserva da reserva. Aí ele disse assim, Jesus, enche esse tanque, em nome de Jesus, eu preciso chegar. E o ponteiro começou a subir. Ele falou assim, não acredita, e o ponteiro voltou a descer. Isso acontece com a gente todo dia. Você fala, Jesus dá a vitória, e ele começa a dar, você fala, não acredito que está acontecendo, aí você perde. Porque, queridos, a dinâmica do reino é a fé. Parou de ter fé, a ponte cai. Jesus só move quando você crê que ele faz. Se você não crê que ele faz, ele não faz mesmo não. Aí é assim mesmo. Eu acredito que Jesus não vai fazer. Pois é, não vai mesmo. Agora, se você crê que ele vai fazer, aí a probabilidade aumenta muito. Amém? Aí, olha só. A Bíblia diz assim, que sentiu o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo. Logo depois que a fé se esvaiu, que ele começou a olhar para o vento, ele começou a ir ao fundo, aliás, ele desviou o foco da fé dele, a Bíblia diz que ele começou a ir ao fundo. Isso aqui também é um retrato da vida do crente. Qual, Mateus? Comecei a desacreditar que Deus é Deus, que Jesus é Cristo e que Ele é quem diz que Ele é, a gente começa a... Isso acontece talvez umas 15 vezes ao dia com cada um. Fala, vai dar certo, mas não vai mais. Aí você começa, afunda um pouquinho. E afunda, e afunda, e afunda. Queridos, tirou a fé, tirou sua plataforma. Você vai para o fundo mesmo. Parou de acreditar que Cristo é quem diz que Ele é, vai para o fundo mesmo. E vai todas as vezes. Pode fazer o teste. Testa um dia. Fala assim, eu não vou acreditar nisso aqui não. Daqui pouquinho já está lá no coisa. Já aconteceu com você de desacreditar? O destino de quem desacredita é o fundo. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Se o pessoal quiser vir, os meninos para coisar, pode vir. Aí, a Bíblia diz assim, que Pedro clamou dizendo, Senhor, salva-me. O que isso quer dizer, Mateus? Que existe solução para a nossa falta de fé. Qual? Clamar a Jesus. Essa é a solução para a nossa falta de fé. Pedro clamou e Jesus o pegou pela mão. Como? Imediatamente.
A nossa falta de fé se resolve com clamor a Jesus. É simples assim. É bíblico, Mateus? É. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O clamor desperta a intervenção de Deus. Clamou, Deus tem possibilidade de entrar. Essa é a metodologia. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ele ajuda. Ai, Deus, deixa que eu resolvo. Ele deixa você resolver, fica tranquilo. Ele também não... Tá tudo certo. Então o clamor é a dinâmica de Deus de salvar os filhos que estão afundando. E o verso de número 31, a gente encerra dizendo o seguinte: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí, esse texto aqui, ele me confronta um pouco, porque veja bem, Pedro desceu do barco no meio de um caos daquele e andou sobre as águas. Eu não sei se ele andou um passo, se ele andou 3 passos, se ele andou até lá no fundo. Eu não sei quanto foi, mas eu sei que ele andou sobre as águas. E aí, depois que ele andou sobre as águas e afundou, Jesus olha bem na cara dele, depois que puxou ele de lá, e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora olha, um cara que andou por sobre as águas, saiu do barco, obedeceu o comando de Cristo, foi até Cristo, fraquejou no meio ali, Jesus puxou. Esse cara, Jesus falou: você tem uma fé, ó, pequenininha. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: e a sua? E você? Qual que é o tamanho da sua fé? Qual que é o tamanho da sua fé? Se o irmão Pedro, que fez o que fez, andou e ficou, e você? E eu? Tem alguém me entendendo aqui? O mistério do negócio? Queridos, o que Jesus quer de nós é simples, só que bem difícil. O quê? Que a gente creia racionalmente e incondicionalmente. E é difícil, é difícil. Jesus fala umas coisas que eu falo assim: Jesus, é bom isso aí que você está falando, hein? Agora é difícil de cumprir, hein? Difícil. A gente sempre coloca em xeque aquilo que Jesus disse que ia fazer. A gente sempre coloca a Deus à prova. Fala: será mesmo, Deus, que é isso aí? O Senhor prometeu aí que eu ia ter filho, prometeu aí que eu ia ter um bom emprego, prometeu aí que não sei o quê, e que lá, e que isso e que aquilo outro. Mas e aí? Será mesmo? Será que é isso do jeito que estão dizendo que é? Então, essa dinâmica de fé, de acreditar naquilo que Deus falou,